Olá, estamos aqui reunidos novamente, mesmo dessa forma online, mas que possamos nos aproximar com os nossos corações. E neste momento nós gostaríamos de aproveitar até uma mensagem deste final de ano, para que a gente possa cada vez mais fortalecer a nossa confiança em Deus, na energia do amor e com certeza com bastante ligação ao tema que nós vamos explorar um pouquinho mais hoje, que é família. Mas antes de iniciar, eu vou fazer uma leitura para que a gente possa ir se ambientando. Então é do livro Trilha de Luz, da coleção Luz de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a mensagem que nos chega hoje é lábios. Com os lábios beijam as mães da terra as flores sublimes da vida, cooperando nas obras divinas do Eterno. Mas com os lábios obedeceu Judas às vozes inferiores, entregando o Senhor com um beijo de ingratidão. Com os lábios, os apóstolos do trabalho fazem o verbo criador dos serviços nobres do planeta. Todavia, igualmente com eles, os mentirosos e os perversos espalham a maldade no mundo. Das potências do corpo, são os lábios das mais delicadas e importantes. Portas da língua que pode salvar e arruinar, edificar ou destruir. Não devem permanecer distantes de sentinelas da disciplina. A palavra do homem é criação sua, que lhe testificará a vida. O beijo da criatura é laço que determinará sua união com o bem ou com o mal. Os lábios dão passagem ao verbo e transmitem o beijo. Quantos sofrimentos se espalham na terra através da palavra leviana ou fingida e do ósculo criminoso ou insincero? Entretanto, a maioria dos homens persiste em desconhecer o papel dos lábios na própria existência. Se procuras, porém, a união com o Senhor, repara o que dizes e como dizes. Observa os afetos a que te unes e a maneira pela qual estimas a alguém. O grande problema não reside em falares tudo o que pensas, nem no apego às situações com todas as tuas forças, mas em falares e amares, pondo nos lábios a sinceridade construtiva do amor cristão. Veio bem a calhar essa mensagem com o tema, né? Para a gente refletir um pouquinho mais sobre a nossa fala, sobre o que nós estamos utilizando, os sentimentos que estão nos motivando, as palavras que estamos oferecendo ao outro. Então, neste momento, vamos tranquilizar o nosso coração, vamos elevar nosso pensamento, que possamos neste momento, então, nos conectar com a espiritualidade, deixando um pouco de lado as nossas preocupações, aflições, dificuldades, mas que possamos enxergar mais com o nosso coração e perceber quantas as bênçãos que nós temos recebido a todo instante, todos os dias, a perceber as boas pessoas que estão ao nosso redor, os aprendizados que nos chegam. São tantas coisas que podemos agradecer, que possamos então cultivar e alimentar esse sentimento da gratidão, sempre reconhecendo todo esse carinho, esse amor, de uma forma muito justa com cada um de nós. Que possamos neste momento também vibrar pelo planeta, vibrar por todas as pessoas que precisam de um amparo um pouco maior neste momento, que todos recebam uma energia muito forte de confiança, de paz, de saúde, para que juntos nós consigamos superar este momento da melhor maneira possível. Sempre lembrando das batalhas também que Jesus passou, lembrando da mensagem que Deus sempre nos passa da questão da confiança, da fé, que possamos esperar o melhor sempre. E que tudo isso se fortaleça através das nossas palavras, dos nossos atos e através dos nossos sentimentos também. Mais uma vez, gratos por estarmos aqui reunidos neste momento e assim damos início à palestra deste dia.
Que assim seja. Mais uma vez, então, agradecemos a oportunidade, a casa que nos oportuniza, né, por estarmos reunidos e que possamos, neste momento, aproveitar esses conhecimentos, toda essa energia também positiva para nos fortalecer, principalmente nesse tema que nos mostra a importância do aprendizado quanto ao convívio com as outras pessoas, em pensar que a família é o primeiro presente que a gente recebe quando a gente encarna. Então é um grupo de pessoas que se reúnem, cada uma vindo de um trajeto de encarnações, com seu jeitinho, com suas formas de pensar, e que vão constituir ali a família, um grupo reunido para caminhar na mesma direção. Então, como o nosso primeiro presente que recebemos aqui encarnados, é tão importante nós aprendermos a cada vez mais valorizar cada uma dessas pessoas e amar. Em saber que o quebra-cabeça é tão perfeito e não foi ao acaso que estamos exatamente no lar onde nós nascemos, encontrando exatamente essas pessoas neste momento, em pensar que houve todo um planejamento para estarmos aqui juntos. E quando algumas pessoas ainda não percebem, não sentem que é o melhor presente que nós recebemos aqui encarnados, aí se criam a dificuldade, a desarmonia e perde-se essa grande oportunidade de aprendizado entre eles, onde existe sim essa troca, o aprendizado e o ensino. E assim nós vamos caminhando em busca do nosso objetivo maior, que é a nossa evolução. Então nós precisamos aprender que esse conjunto, todos passam pelas mesmas fases. Então é o nascimento, a infância, a adolescência, a fase adulta, a fase da melhor-idade. E cada uma delas tem algo que nos encanta, que nos mostra como a vida é bela em todo esse processo. É como se a gente lembrasse das estações do ano, que elas acontecem de uma forma tão natural e nós precisamos passar por todas elas. Claro, cada um no seu tempo, da sua forma, com o seu jeitinho, mas assim nós vamos aprendendo e mostrando uns aos outros a melhor maneira de vivermos e sermos cada vez mais felizes. E pensar que é onde nós começamos os nossos relacionamentos. É na família, então, que a gente aprende a lidar com ideias diferentes das nossas. É onde a gente aprende a admirar alguém, a perceber o lado tão encantador que a pessoa tem, que nos mostra. Então é tão grandioso esse nosso relacionamento em ser primeiro com a família e aí depois com as outras pessoas no nosso trabalho, no mercado, enfim, no nosso dia a dia. Mas é a família, ali naquele pequeno grupo de pessoas sobre o mesmo teto, que nós vamos começar as nossas relações. E é através dos pequenos gestos que a gente vai percebendo já essa forma que a gente pode aproveitar esse momento que estamos ali juntos. Agora, na pandemia, a gente percebe quantas famílias se uniram cada vez mais, estão se conhecendo, pais que agora enxergam seus filhos, os filhos que percebem o quanto seus pais também trabalham, são batalhadores para terem tudo que têm, e começam a tratar eles de uma nova maneira. Então é um novo momento, é o nosso novo normal, e que se torna a melhor maneira de convivermos com essas pessoas que estão mais próximas. E afinal, o que é família? Família é o nosso endereço aqui na vida terrena. Família é a nossa referência nessa jornada. É uma voz da experiência que sempre nos mostra lindas histórias de batalha, de vitórias, de lições, sempre compartilhadas ali juntos. Família é o amor que sempre nos acompanha. E família é o colo de Deus enquanto aqui encarnados. Pense o quanto é especial cada pessoa dessa que está ao nosso lado. Mas às vezes a gente trata a família de uma forma não tão justa quanto deveria. Por isso, este momento que nós estamos vivendo nos convida a analisar como nós estamos tratando essas famílias que estão
essas pessoas que estão sempre próximas de nós, que nos acompanham, nos amam, nos incentivam da melhor maneira possível. Será que nós conseguimos enxergar tudo isso? Ou ainda com as nossas limitações, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, ainda enxergamos aquelas dificuldades que ainda existem também nesses relacionamentos? Então são questões para nossa reflexão, para percebermos, será que estamos dando a devida importância à nossa família, a esse presente, o primeiro presente que nós recebemos de Deus ao chegar aqui na Terra? E em pensar que nós somos filhos, somos mães, somos esposa, tios, avós, cada um com o seu papel nesse conjunto. E cada um é importante nesse contexto. Por isso, amar acima de tudo, tratar como uma forma gentil, apesar dos desafios, mas cabe a cada um fazer a sua parte. Não mais ficar esperando do outro. Ah, não, só vou tratar bem quem me trata bem. Não devemos fazer dessa maneira. Devemos nós agora dar esse primeiro passo e oferecer o nosso melhor. E aí as outras pessoas vão também aprendendo e vão entendendo essa melhor maneira de agir através do nosso exemplo. E que seja esse aprendizado com essas pessoas cada vez mais próximas, para que com a nossa família universal fique mais fácil aí a nossa relação, a nossa compreensão com todos eles. Tem uma história bastante interessante, que nos nossos relacionamentos a gente sempre tem alguma divergência, né? Então tinha um casal muito novo e eles resolveram casar. Estavam apaixonados, só que pela pouca idade, eles teriam que morar com a mãe do rapaz. E no começo era tudo alegria, tudo muito bonito. E aquela moça começou a ter um pouco de dificuldade com a sogra dela. E não foram dias muito fáceis. E ela ficava cada vez mais deprimida e sentida com toda aquela situação. Até que chegou num ponto que ela foi atrás para fazer um trabalho para a sogra dela. E ela foi até um feiticeiro e pediu uma ajuda. Ela falou assim, eu queria um veneno. Que não dá mais, está muito difícil. E eu decidi, eu vou começar a tirar da nossa vida, eu não quero mais. Então aquele feiticeiro pegou um potinho bem pequenininho com um líquido e entregou para ela. Falou assim, então todo dia você coloca um pouquinho na água dela, esse líquido, e aos poucos você vai vendo o que vai acontecer. Em breve você vai ter o resultado que você tanto espera. E assim foi. Mas ele ainda falou assim, antes de você ir, para que ninguém perceba, ninguém desconfie, trate ela bem. Trate ela com carinho, para se acontecer alguma coisa, não desconfiarem que foi você. Ela falou, combinado, muito obrigada. E assim foi. E os dias se passaram e ela foi criando um amor pelaquela sogra. E aquela sogra também criou um vínculo muito forte com ela. Que ela falou assim, meu Deus. E eu aqui tentando matar a minha sogra. E agora a gente se dá bem. E o que eu faço? E ela foi atrás daquele feiticeiro. E ele, na verdade, falou assim, não se preocupe, eu não te entreguei um veneno. Na verdade, o veneno você alimentava dentro de você. E que não era necessário para nunca é necessário para essa relação. Então, que fique agora o aprendizado, que através da nossa mudança, de melhorarmos a forma como nós lidamos com os outros, tratamos as situações, já melhora, já muda, quando nós mudamos. Então aquela relação de nora e sogra melhorou cada dia mais, que tinham relações como se fosse de mãe para filha. E nós também precisamos trazer essa história para a nossa realidade também. Mesmo que tenhamos dificuldades, desavenças, vamos perceber que essas são as pessoas ideais para estarem ao nosso lado, que vão nos ensinar, nos mostrar uma nova maneira de enxergar, de podermos amar mais. E não amar somente aqueles que pensam igual, ou aqueles que nos amam, mas principalmente aqueles que precisam do nosso amor, que são esses que a gente acaba economizando, né? Mas que a gente possa aprender a conviver melhor em família. Essa é a principal mensagem e é o convite que nos chega, amar a nossa família, para que do pequeno nós possamos ampliar para o todo,
para a nossa família universal. E como esse tema é tão especial, eu não poderia falar sozinha, já não estou falando sozinha. Então, aqui temos a Aurora, que já está aqui no forninho, e também temos a minha mãe, para compartilhar sobre esse tema e a gente enriquecer essa relação. Porque falar de família é falar em família também. Olá! Foi assim que tudo começou. Vejam que interessante, né? A Janine está aqui já com a Aurora chegando e a gente quis fazer uma homenagem assim para as famílias. Porque como ela começou a fazer as palestras, foi dessa forma, em família. Eu levando junto na assistência, eu trabalhando junto essa parte de desenvoltura, ela foi se familiarizando, foi indo e a gente fazia uma coisa chamada dobradinho. A gente brincava, ó, você começa a palestra, você fala, conta uma história, faz a prece e a mãe continua. E assim nós fizemos. E veja, passou-se tanto tempo e tá aí. As duas agora já preparando mais uma figurinha que está chegando aí para também colaborar. Família, gente. É esse trabalho que a gente tem que desenvolver cada dia, cada hora. É esse sentido que nós temos que analisar para a nossa vida. Nós vemos assim que não existe um roteiro, uma fórmula mágica. Como vai ser? A gente cria cada dia, vamos dizer assim, a nossa história familiar. Nós fazemos a nossa história. Por quê? A gente traz as lembranças da nossa cultura familiar, das nossas famílias, o nosso modo que fomos educados, agrega-se ao nosso companheiro ou à nossa companheira e junto a gente vai trilhando um caminho em frente. Mas para isso, gente, precisa alguns segredinhos muito especiais para que a gente consiga levar a harmonia e a paz para uma família. Vai precisar dos ingredientes assim que vão ser diários. A gente imagina assim, precisa-se paciência na família? Muito, para tudo. Paciência conosco mesmo. A gente muitas vezes tem tantos e tantos defeitos, tantas e tantas coisas que nós ainda somos imaturos, somos imperfeitos, precisamos aprender. Então precisamos da paciência, que é a ciência da paz. Ter calma, ter a serenidade necessária de saber agir, como agir, pedir muito a intuição e as boas vibrações da equipe espiritual, porque nós não estamos aqui sozinhos. No mínimo, existe um protetor nos auxiliando através das boas vibrações. Agora imagine, quantos e quantos num lar tem vários protetores? Seja uma pessoa tenha família de 4, 5 integrantes. Todos esses vão estar lá interagindo, procurando ajudar, amenizar as situações para que aprendamos a viver e conviver bem em família. Como foi dito pela Janine, a gente tem que começar do micro, do pequenininho, pro grande. Então temos que começar de uma casa pequena, poucos integrantes, para a gente ir se lapidando, se moldando, para depois a gente ir para fora, para mais além, para a família universal. Então, paciência é necessário? Sempre, gente, sempre, sempre, sempre. Eu nunca me esqueço que a minha avó paterna diz que ela sempre dizia para todos: paciência é o melhor ingrediente para você ter em casa, para você, vamos dizer assim, temperar a vida. Vamos prestar atenção nisso, né? Precisamos ter alegria? Sim, porque precisamos aprender a sorrir. Precisamos aprender a sorrir até das coisas erradas que a gente faz. Às vezes fazemos uma bobagem, um pequeno deslize, um contratempo. Gente, vamos rir também. Nossa, que se torne um momento descontraído, agradável, que torne-se bem-estar. Então a alegria, o sorriso, oferecer um sorriso às pessoas. Veja que interessante, nesse momento de pandemia nós estamos de máscara, né?
A gente não consegue ver os lábios das pessoas. Mas então vamos sorrir com os olhos, olhando nos olhos das pessoas, mostrando que nós estamos concordando com as situações que estão sendo ali colocadas. Alegria, gente, principalmente a alegria de viver, de estar aqui, de participar desse momento que estamos vivendo. Harmonia. A gente imagina assim, existe uma orquestra. Para que essa orquestra funcione, precisa ter harmonia. Cada um ir tocando no seu momento certo, na hora certa, entrando com aquele som, com aquela, vamos dizer assim, altura, aquele volume, e tudo certinho faz uma coisa tão grandiosa e tão bela. Assim é no lar. A harmonia. A harmonia se constrói no sentido de saber falar na hora necessária e saber calar na hora necessária. Para quê? Haja paz. Porque quando fica aquele burburinho, aquela bagunça, aquelas coisas assim tão tumultuadas, como faz mal a todas as pessoas? Então, a harmonia tranquiliza aonde nós vivemos. Sabemos que existe a sabedoria. Sabedoria a gente se adquire com o tempo. É a qual a gente vai amadurecendo as nossas experiências, a gente tem um aprendizado diário e imagina, puxa, se eu agir dessa forma, não vai dar certo, então melhor não fazer desse jeito. Eu já agi no passado dessa maneira e não foi muito bom, então não vou repetir essa mesma situação, essa mesma atitude. Sabedoria nos atos. É como se diz, saber conviver é como pisar em ovos. Você cada dia ir entendendo as situações das pessoas e aprendendo a lidar com o outro, vendo que é um ser diferente de você e que você tem que entender também o modo como ele pensa. Porque muitas das pessoas não pensam como nós, não somos todos iguais a nós. Somos diferentes e tem que ser assim. Para isso, a gente analisar. Vamos parar, serenar e se colocar no lugar do outro. Empatia. Puxa, ele está pensando desse jeito, mas é por isso, por isso e por isso. Justificar e analisar. Então vejam que interessante, né? A gente adquirir sabedoria com o tempo. Por isso que nós vemos que aquelas pessoas que têm mais maturidade, elas têm muita sabedoria. Porque elas param, pensam, serenam e falam aquilo que é necessário. E quando nós somos mais jovens, nós falamos, deixamos e tal, e fazemos barulho, porque a gente ainda não aprendeu ao momento certo de falar as coisas certas. Então, sabedoria para bem viver. Diálogo. É necessário diálogo? Sim. Por quê? Porque a gente conversando com as pessoas é que a gente se entende. É uma frase até, vamos dizer assim, que a gente acha graça. Mas veja, se nós nos expressarmos somente com gestos ou com sim, não, às vezes deixa uma noção, vamos dizer assim, sem ser completa. Então, se nós expressarmos, olha, eu gosto assim, assado, por isso, por aquilo, justificando e mostrando, fica muito mais fácil, mas tudo num tom de voz equilibrado, de uma forma harmônica, tranquila, falando de uma forma amigável. E às vezes a outra pessoa fala também, justifica para nós a sua forma de pensar. E a gente para analisar. Puxa, mas de repente o outro tem razão também. Então eu saber, nesse momento do diálogo, eu expressar a minha opinião, mas deixar o outro também falar. Porque às vezes nós temos o hábito assim de monopolizar, né? Assim, querer só a gente falar. Não. Se é um diálogo, é dois. É um fala, outro escuta. Depois o outro fala, você escuta. Para quê? Para que a gente aprenda a ver uma integração entre os seus familiares. Cuidado. Precisa cuidado? Sim. O cuidado, ele vai desde a parte física, em você atender o outro, você saber
ofertar o necessário ao outro, você aprender a zelar do outro, mas principalmente em você servir o outro. Veja, o cuidado é servir. Por quê? Não custa você pegar um copo d'água para alguém, não custa você trazer um objeto para outra pessoa. São simples coisinhas que às vezes criam tantos atritos que as pessoas acham assim uma maneira de repente fazer uma grande tempestade. E é o cuidado, o zelo, o servir. E sem ser aquela pessoa que está sendo, vamos dizer assim, o empregado. Não, está fazendo por amor. Jesus não serviu a todos nós? Na ceia, não era ele quem primeiro repartia o pão e distribuía a todos os seus apóstolos para depois ele se alimentar? Esse é o servir. A hora que você se sente assim, que ofereceu ao outro o melhor e depois você também recebe a sua parte. Veja como o cuidado é necessário. Precisa compreensão na família? Muita. Por quê? Compreender que nós somos imperfeitos. Querer angelitude do outro ou querer que nós sejamos anjos antes do tempo, isso vamos dizer assim, é uma ilusão. Planeta de provas e expiações, espíritos imperfeitos em evolução. Todos aqui crescendo juntos. Então, não tem como a gente querer assim, não, você tem que ser do jeito que eu quero, vestir essa meia, esse sapato, esse calção, pentear o cabelinho assim. Não, gente, as pessoas têm vontades, têm jeitos, têm manias, e nós temos que compreender, assim como os outros compreendem a nós. Que às vezes a gente não percebe que também tem tantas e tantas falhas, e as pessoas estão sendo tão compreensivas conosco, tão amáveis nesse sentido, porque aí junto com a compreensão vem o respeito. Respeitarmos o outro em todas as situações. É esse respeito que começa dentro do nosso lar, nós ensinando aos nossos filhos, aos familiares, para que lá fora a gente possa, vamos dizer, dar continuidade a isso com as pessoas diferentes, com as situações diferentes que nós vamos ver. E é esse aprendizado que vem de dentro de casa. Por isso que é muito importante tudo isso ser desenvolvido no lar de uma forma bem tranquila, harmônica, evangelizando esses seres que estão chegando. Por quê? Porque eles não vão morar para sempre dentro de casa, nós vamos prendê-los dentro da nossa casa. Não, eles vão sair, eles vão fazer as suas atividades, vão alçar voos. Mas nós precisamos prepará-los para isso. E como a gente prepara? Educando, evangelizando, exemplificando dentro do lar. Porque aí vai ser muito difícil a gente querer ensinar, dizer assim, não faça isso. Mas os pais pegam e fazem aquela determinada atitude. Não haja desse jeito. Os pais fazem. Aí a criança, nossa, mas assim, vamos dizer, não pode. Nós somos o exemplo vivo. E para ser um exemplo, nós temos que fazer o melhor, para que justifique nós termos os conhecimentos que temos recebido. Então, prestemos atenção nessa situação do respeito. Aí a gente vê assim uma situação muito necessária, que é a fraternidade. Puxa, mas ser fraterno, educado, amoroso, não é só com a visita? Não, gente, é com os familiares também. Aí vem a situação. A gente comenta assim, tratar os familiares como se fossem visitas. Não custa colocar a toalha da mesa mais bonita, não custa a gente colocar aqueles pratos bonitos, não custa a gente fazer uma sobremesa surpresa de vez em quando para a família, um dia de semana. Por quê? Porque é um agrado, é uma fraternidade, você mostrando que eles também são importantes. Não é só a visita que vai aparecer a cada 2 anos, que a gente nem sabe quando vem, né? E você querer tratá-la ali 5 minutos. Não, nós temos os nossos familiares 24 horas conosco. Fazer o melhor, ser mais fraterno, estar
vamos dizer assim, disponível e interessante essa situação para a gente analisar. Porque aí vem a presença, estarmos presentes. Que hoje uma coisa muito comum, muito interessante é que se a gente vê assim, as pessoas estão todas de cabeça baixa e né? Um em cada canto da mesa ou da sala, seja lá o que for. Gente, é presença. Então, voltarmos ao hábito de sentar, conversar. Mas conversar o quê? Vamos achar assuntos, vamos voltar a dialogar com os nossos familiares. Antes de ter a televisão, as pessoas se reuniam e passavam o domingo todos sentados conversando. E passavam, não passavam? Aí veio a televisão. Aí a pessoa ia visitar o amigo, sentavam na frente da televisão para passar lá à tarde. Aí a televisão passou a ocupar aquela, vamos dizer assim, importância. Agora, saiu da moda a televisão, veio o celular. Aí cada um está no seu mundo, diferente, independente, mas estando no mesmo ambiente. Então, se nós fazíamos isso lá atrás e dava certo, e nós conseguíamos estar presentes juntos com as pessoas, a gente pode resgatar também. Então, chegar e deixar o celular do lado e conversar, porque é aquela história. Quando você começa a conversar, vem um assunto, vem outro assunto, vem uma coisa e outra, e você quer comentar sobre determinada situação. Gente, é tão agradável olhar nos olhos e bater um papo, estar interagindo e dando importância ao outro. Porque uma das coisas que a gente está vendo agora na pandemia é que muitos estão ficando isolados e tem que ficar fechado. E às vezes não estão conversando com ninguém, a não ser virtualmente. Então, à medida do possível que nós possamos estar e conversar, seja virtualmente ou seja por telefone falando, mas vamos dar atenção. Isso é muito necessário, a presença, o carinho nesse sentido. Mais uma vez, a gente vê porque isso nos une, nos fortalece, promove. A cada vez mais a gente vê assim, que se as famílias, como a Janine falou, não foi o acaso que ocorreu as uniões, essa aproximação, essa afetividade, essa união, tem um propósito. E que nós possamos fazer jus a esse propósito. Como? Fazendo o melhor possível, estando juntos aqui. Estamos em família? Estamos, então vamos colaborar um com o outro, um se ajudar, auxiliar e seguir em frente. Por quê? Porque isso, unidos, nos faz mais fortes. Veja, sozinho a gente é um só. É como um graveto, é fácil de quebrar. Agora, muitos gravetos juntos já fica difícil. Por isso, a união. Aí vocês vão me dizer, mas não pode se unir agora, então não tem união, né? Gente, união de pensamento. Hoje, nesse momento que a gente está, perto do Natal e tudo mais, a gente talvez tenha os nossos sentimentos conflitantes, mas precisamos unir, gente, de verdade, a força do nosso pensamento de amor, de fraternidade, de coragem, de fé para toda a humanidade. Então, nós escolhermos um dia para fazermos o Evangelho, para orarmos por todos, porque é uma coisinha, assim, é como se nós dessemos as mãos, todas as pessoas que estão orando, para fortalecer o ânimo daqueles que estão ficando desgastados. Então, vejam, nesse momento, mais que nunca, precisamos nos unir, não fisicamente, mas unir mentalmente, unir fluidificamente, unir os pensamentos positivos para que a gente se sinta fortalecido e amparado. Então vejam, família precisa-se principalmente do ingrediente muito especial, chamado caridade. E no Evangelho, caridade o que é? Né? Caridade é indulgência, benevolência e perdão. Vejam só, benevolência. A gente acha assim, tem que ser benevolente só lá na assistência, dentro da casa espírita. Não, eu tenho que começar a ser benevolente dentro de casa, tá, gente? Nas minhas 4 paredes, ali com aquelas pessoas.
benevolência, indulgência. Indulgente é aquela pessoa que sabe lidar com os sentimentos e com as situações vividas. Aquela pessoa que é discreta, discrição, gente, né? Descrição. E tem pessoas que descrevem os problemas e contam e dizem e fazem. Se torna uma coisa até muito constrangedora. Agora, discrição é você ser discreto diante das situações, dos problemas e saber resolvê-los e, vamos dizer assim, atender à necessidade daquele momento. Veja, indulgência. E perdão? Nossa, perdão é todo dia, toda hora. É aquele esquecer. Por isso que a gente tem um sentimento que é o amor incondicional. Pais têm um amor incondicional. Não põe condições. A criança pode vir, falar e dizer, e xingar. Mas esquece, perdoa, desculpa. Nossa! Imagine, gente, se pais fossem guardar ressentimento das birras dos filhos. Não teria nem lógica, né? Então, é uma coisa necessária. Esse aprendizado dentro do lar é muito importante para que a gente possa exercitar lá fora. Então, vemos, existem os ingredientes que nós vamos colocando cada dia, cada hora dentro da nossa casa. E hoje nós precisamos mais do que nunca de Jesus. Estamos com uma saudades de Jesus muito grande. E nós vamos ter agora, estamos perto do Natal, assim, a homenagem ao seu nascimento. Nós vamos fazer agora, mais do que nunca, a certeza de que Jesus está nascendo dentro da gente. Está nascendo dentro de nós de verdade. Mas não só a sua figura, mas os seus ensinamentos. Vamos absorver, entender, melhorar de verdade, para que a gente entenda, aprenda, compreenda cada vez mais por que estamos aqui, como estamos aqui vivendo e a necessidade de estarmos aqui juntos. Nós estamos vendo que muitos e muitos estão partindo. Muitos estão regressando à pátria espiritual. A gente está vendo que está havendo essa reciclagem, mas a doutrina espírita nos traz esses ensinamentos há muito e muito tempo. Então, para nós, a imortalidade é um conhecimento da doutrina espírita. Ninguém vai acabar ou deixar de existir. Todos continuarão existindo em outra dimensão. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma turma tão grande chegando, uma turma tão maravilhosa chegando para esse mundo de regeneração. Tantos e tantos que estão reencarnando. Então vamos pensar assim, quando nós formos fazer as nossas preces por aqueles que partiram, se nós analisarmos, a gente que agora está envolvido com a maternidade, assim, tudo mais, as maternidades estão lotadas. Está chegando uma turma muito grande. Então, assim como estão indo, estão chegando. E esses que estão chegando estão vindo para novas tarefas, para atividades, para exercícios do Evangelho para o futuro. E nós precisamos deixar o nosso exemplo, a nossa boa conduta, o nosso melhor para eles. Então, façamos o melhor em família para a gente deixar a nossa história para aqueles que estão chegando e vão ser o futuro desse nosso planeta, para que nós possamos nos sentir realizados, felizes e mais tranquilos. E cumprindo aquilo que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, por isso, a gente agradece a atenção de vocês, a gente fica muito, muito, muito feliz com toda essa situação de a gente poder estar junto. Aqui estão as meninas para desejar também tudo de melhor a todos nós em 2021, para que possamos cada vez mais receber as bênçãos do alto. Com certeza, fica todo o nosso agradecimento em triplo, em 3 vezes. Muito mais a nossa alegria em estar juntas também. Isso. E que vocês possam também, em família, aproveitar cada vez mais os momentos e fortalecer esse amor também. Agradecemos a atenção, que Jesus possa abençoar-nos, iluminar-nos e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe, hoje e sempre. Obrigada pela atenção.